Olá, meu nome é Alvin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre sonhar com café e o que o nosso subconsciente, através da linguagem de associação, de comparação, quer nos dizer num sonho, numa história de sonho em que o café vai aparecer. Então, ele pode aparecer na forma de grão, ele pode aparecer na forma de pó, de café solúvel, ele pode aparecer líquido, numa xícara, numa garrafa. O importante é que você saiba que quando você despertar e tentar lembrar do seu sonho, você vai saber que nele havia a presença do café. E o que o nosso subconsciente quer dizer, quer nos comunicar quando aparece o café no sonho? Primeiro, nós precisamos entender um pouco sobre essa substância. Uma das coisas que muitas pessoas pouco sabem é que esse efeito estimulante do café, quando a pessoa consome muito ele vai tender a desaparecer, porque o organismo vai se adaptar. O que fica é a abstinência, tá? É a dependência química da cafeína. Então, às vezes, a pessoa é tão acostumada com o café, se ela ficar um dia sem, o organismo começa a sentir o efeito da abstinência. E aí ele começa a gerar certa ansiedade dentro dele. E é com relação a essa palavra ansiedade que nós vamos entender o nosso sonho, a maneira de interpretar correto quando aparece café. Nós já vamos voltar a falar sobre ansiedade. Uma outra coisa sobre a cafeína é que ela tem efeitos diferentes no organismo masculino e no organismo feminino. Nas mulheres, por exemplo, aumenta a capacidade de raciocínio e de trabalhar em grupo. Tá? Nos homens diminui a capacidade de raciocínio e aumenta a agressividade. Tá? O excesso do café, da cafeína no organismo, pode fazer as pessoas ouvirem vozes e ver vultos. Tá? A cafeína também previne o mau hálito. E numa quantidade moderada e correta, equilibrada, ela faz bem para o coração, assim também como diminui a dor de exercícios físicos. São alguns dos efeitos da cafeína no organismo. Como vocês viram, difere para o organismo masculino e feminino, mas com relação à abstinência, a abstinência ela é igual para ambos, tá? E essa abstinência com relação a sentir falta do efeito da cafeína no organismo que pode gerar ansiedade. E falando em ansiedade, o que é ansiedade propriamente dita? A ansiedade é quando nós não sabemos lidar da maneira correta com um sentimento em razão de medo futuro. Então, a grosso modo, de uma maneira mais simples de dizer, é sobre não termos o controle de algo que está acontecendo ou que nós achamos que vai acontecer em nossas vidas. Isso gera ansiedade. Tá? Por isso, por exemplo, esse efeito da abstinência da cafeína no organismo, ele gera ansiedade. O organismo ele começa a sentir a falta dessa substância. Às vezes a pessoa nem tem noção por que ela está assim, ansiosa, estressada, nervosa, mas ela está sentindo falta daquela substância no organismo, tá? Então ela fica ansiosa. E é com relação à ansiedade que o nosso subconsciente faz uma associação, uma comparação com relação à cafeína. É por isso que quando aparece o café em nossos sonhos, seja na forma líquida ou em grão, ou solúvel ou em pó, tá? É relacionado a estarmos ansiosos com relação a algo que está acontecendo, porque nós não temos o total controle disso. Não estamos sabendo lidar com essa situação e com os sentimentos que ela envolve. Tá? Mais uma observação a ser feita. Com relação aos efeitos da abstinência da cafeína no organismo, isso pode refletir no sonho e não haver interpretação sendo apenas o efeito da abstinência, sim. Quando a pessoa ela está tentando, por exemplo, se controlar, porque ela sabe que o efeito da cafeína está muito forte no organismo, a pressão está subindo, então os médicos mandam controlar um pouquinho o efeito da cafeína e aí ela começa a cortar do organismo. Ela pode sonhar com café. Mas aí esse sonho, a interpretação dele não há um sintoma emocional, mas apenas é um sintoma físico
com relação à abstinência. O organismo está precisando daquele café, ele está pedindo aquela substância nele, porque a pessoa está privando o organismo dela em razão de saúde, em razão de uma melhora, por exemplo, de alguns consultas médicas não, mas alguns exames médicos que precisa equilibrar algo no organismo dela. Então ela começa a privar o próprio organismo do café e isso pode refletir no sonho. Mas aí nesse caso é só com relação à abstinência do café. Então assim, se você sonhou no café, por exemplo, sonhou com café e chegou até o nosso canal pesquisando o que é sonhar no café, mas você está tentando fazer um controle de consumo de café na sua vida, saiba que o seu sonho não tem uma interpretação emocional, apenas uma interpretação químico-física, tá? Química física, que é com relação à abstinência do efeito da cafeína no seu organismo, é apenas o seu organismo desejando isso e aí isso até durante o sonho fica refletido. Mas se está tudo normal com relação ao consumo do café no seu organismo e você sonhou com café, é porque você está passando por um quadro de ansiedade na sua vida. E esse quadro de ansiedade é com relação a algum acontecimento que está fazendo você não saber lidar corretamente com algumas emoções e sentimentos na sua vida, porque você não tem o controle do que está acontecendo, tá? Esses sintomas que estão tirando você um pouco do normal com relação a emoções e sentimentos que estão turbilhando no teu coração, na tua mente, é porque você não tem o total controle sobre o que está acontecendo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui, um exemplo simples. Está acontecendo algo no seu trabalho e você está com medo que haja cortes lá. Você está com medo que seja mandado embora. Isso pode gerar ansiedade? Claro que pode. É um quadro que você não sabe o que está acontecendo. Ele foge do seu controle. Não depende de você. Então isso gera ansiedade porque alguns sentimentos e emoções começam a vir à tona. Como você não tem o controle sobre isso, vai gerar ansiedade na tua vida. E aí de noite você pode sonhar que está tomando café. Você pode sonhar, por exemplo, que está tomando muito café. Então é porque a ansiedade está num pico alto, num pico elevado. Mas saiba que, por exemplo, é em razão disso que está acontecendo no seu trabalho. Assim também pode ser em algumas outras áreas da sua vida. Algum acontecimento, por exemplo, na escola que você estuda, na faculdade que você faz um curso, na sua família, dentro de um relacionamento, por exemplo. Você brigou com o seu namorado, você brigou com a sua namorada. E em razão dessa briga, o relacionamento ficou meio no ar se vai continuar ou não. Ficou aquela indecisão, ninguém sabe, nem você nem ela sabe se vão continuar com esse relacionamento. E aí, em razão de um fato futuro que está fugindo do seu controle, porque não depende só da sua decisão, mas depende da decisão de outra pessoa, então fugiu do seu controle, sentimentos que você não está conseguindo lidar com ele, acaba gerando ansiedade na sua vida, tá? Essa ansiedade pode refletir no seu sonho, por exemplo, aparecendo uma vasilha de vidro e dentro dessa vasilha alguns grãos de café. E aí, claro que vai haver uma história, que nessa história do seu sonho pode aparecer o seu parceiro, pode aparecer a sua parceira, mas aí, por exemplo, vocês vão na cozinha e lá na cozinha, quando você acorda, você lembra que tinha um pote de vidro com café. É referente à ansiedade dentro de um relacionamento em razão de um fato que você não está sabendo lidar com os sentimentos que desencadearam esse fato na sua vida. Então sonhou com café, tá? Forma líquida, forma sólida, com relação à ansiedade na sua vida. Essa ansiedade vai estar ligada a um fato que foge ao seu controle. Essa ansiedade vai estar ligada a sentimentos e emoções que você não está sabendo controlar, tá? Lembrando que se você está tentando fazer um controle da cafeína no seu organismo, o seu sonho é apenas sobre os efeitos da abstinência do café, tá? Então nós temos essas duas hipóteses em sonhar com café. Uma são efeitos físicos no organismo, efeitos químicos com relação à cafeína. E o outro é a ansiedade gerada em razão de algo que está acontecendo, de algum fator que foge ao seu controle, que você não tem no momento
como lidar com a situação e não depende de você para decidir sobre isso, ok? Qualquer dúvida com relação a sonhar com café, vocês já sabem, deixa nos comentários, eu estarei lendo e orientando vocês. Se vocês quiserem compartilhar o sonho com outras pessoas, é só vocês escreverem ele nos comentários. Muitas pessoas já estão aparecendo e lendo os sonhos e, inclusive, aprendendo a interpretar seus próprios sonhos. Esse é o objetivo do nosso canal. Não é só, por exemplo, matar a sua curiosidade. Sonhei com café, vou lá ver o que é. Mas é você aprender a interpretar seu próprio sonho. Por exemplo, você assistindo esse vídeo, você vai saber que sonhar com café é relacionado à ansiedade. E aí você não esquece mais. Você vai sonhar com café, por exemplo, daqui a 5 anos e você vai lembrar, pô, eu assisti aquele vídeo e legal, falou que é ansiedade. Realmente é ansiedade que eu estou passando. Então, leia os sonhos que o pessoal está colocando ali nos comentários. Se você quiser deixar o seu, também leia. Faz parte do processo para que outras pessoas aprendam também um com os outros. É o objetivo do nosso canal, que todos aprendam a interpretar o seu próprio sonho, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!